Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui nos estúdios do Voz Podcast, com o podcast Entre Amigos. Trabalhos técnicos e direção geral dele, o Marcos Silvano Vruca. E o nosso convidado hoje é o Éder, que é o presidente da Ceasa do Paraná. Éder, você está bem? Graças a Deus, quero antes de tudo agradecer o convite de vocês. Para mim é um prazer poder contar um pouco do nosso dia a dia, como é a Ceasa, o que a gente vem fazendo, num podcast que tem um nome bem sugestivo e que tem muito a ver também com a Ceasa. Que na Ceasa também a gente está sempre entre amigos, gosta de ajudar bastante gente, então é um prazer para a gente estar aqui falando um pouco, mostrando a realidade do nosso dia a dia para a comunidade em geral. Nós que agradecemos, viu, Éder, o seu convite, a sua receptividade do nosso convite, e também mandar um abraço para a Jaqueline, né? A Jaque, que é lá do Banco de Alimentos do Ceasa aqui de Curitiba, que nos atende super bem lá, né? A Jaque é nossa guerreira, né? Justamente. Eu costumo dizer que ela não é só o coração, ela é o coração, o cérebro, a espinha, ou as pernas, o braço do banco de alimentos. A Jaque, mais do que tudo, é uma pessoa que gosta do que faz, ela tem prazer em ajudar as pessoas, então é um prazer enorme também trabalhar com ela, tá? Ombro a ombro lá, levando um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas. Na realidade, o nosso podcast aqui, Entre Amigos, Éder, é um podcast feito pela Associação de Moradores da Vila Agrícola. Porque nós temos lá o banco, nós temos lá o Mesa Solidária, que é uma parceria entre a Associação de Moradores da Vila Agrícola e a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. É o primeiro Mesa Solidária nessa parceria, porque os outros Mesas Solidárias, eles são de responsabilidades da Prefeitura, com funcionários da Prefeitura, né? Tem os voluntários que servem as refeições, mas ele é organizado e gerenciado pela Prefeitura. E nós, aqui do Vila Agrícola, foi o primeiro modelo, que temos o Mesa Solidária, mas quem é responsável pela gerência, pela organização do Mesa Solidária é a associação. E nós contamos com a parceria lá do Banco de Alimentos do Ceasa. Por isso que eu comentei da Jaque, porque a Jaque, no que ela pode nos atender, ela sempre nos atende, e é de grande valia, sabe? Essa ajuda não só pelas famílias que a associação atende, mas também pelas refeições que nós servimos ali para as famílias e para as pessoas em vulnerabilidade social. É um pouco diferente a pegada do Mesa aqui da Vila Agrícola. Ele não tem aquele viés como se fossem os outros mesas, por exemplo, do centro da cidade, da Tiradentes, que trabalha mais com pessoas em situação de rua. Aqui, graças a Deus, todas as pessoas atendidas têm as suas casas, mas que em um momento ou outro sofrem por alguma questão de insegurança alimentar. E não só nós fazemos essa parte do fornecimento das refeições, como também a parceria com a Secretaria de Segurança Alimentar fornece cursos na área da gastronomia também para moradores aqui da nossa região. E os cursos são completamente gratuitos, né? E então a gente teve a ideia de montar esse podcast para trazer os nossos amigos e os nossos parceiros que apoiam essa causa. E você, como presidente da Ceasa, tem nos apoiado muito através do Banco de Alimentos, juntamente com a Jaqueline. Falei, vamos chamar o Éder, porque com certeza o Éder é um parceiro nosso. É um prazer, né, como eu falei, estar aqui na comunidade, onde eu tive a oportunidade de conhecer verdade, você foi lá. O Mesa, eu conheci junto com o vereador João dos Cinco Irmãos, que também eu gosto sempre de falar, Ednei, a gente vive um momento em que a política ela é tratada quase como um leproso, né? Assim, é bem marginalizada e a gente esquece de ver os resultados da boa política. E esse exemplo é um baita resultado de uma boa política. O vereador articulou com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, com apoio das secretarias envolvidas e conseguiu trazer um equipamento de segurança alimentar extremamente importante, muito bonito, moderno, bem feito, bem administrado pela associação, por vocês. Então, eu acho muito bom e muito bonito a gente valorizar as boas obras políticas. A gente tem que parar, a comunidade mesmo, tem que parar de demonizar o político. O político ruim, esse de fato, merece
todas as coisas ruins que a lei pode oferecer a ele. Mas o bom está lá, e tem vários que são bons, e eles precisam ser enaltecidos e engrandecidos, porque a boa política traz bons resultados para a comunidade. E o banco de alimentos também é um bom resultado de boa política. Esse projeto, eu estou na Ceasa há 10 anos. Eu fui 4 anos diretor técnico da Ceasa e há 6 eu sou o presidente. A gente levou esse projeto para 3 governadores. Então aí a gente vê a importância da boa política. A gente levou para 2 governadores, não deram o mínimo de atenção. E não estou falando puxando sardinha para o lado A e nem para o lado B, só estou falando o que de fato aconteceu. Agora, com o nosso governador Ratinho, ele falou, eu quero essa ideia, quero apoiar, vou colocar dinheiro, contem comigo. E aí a gente conseguiu, junto com o trabalho de uma equipe enorme, com a credibilidade que a gente tem com os nossos permissionários, porque tudo que o Banco de Alimentos recebe é doado, nem 1 quilo é comprado, nossos produtores rurais, os trabalhadores que estão lá na Ceasa, no dia a dia, puxando o carrinho, ajudam muito no projeto, no Banco de Alimentos, acreditam na nossa ideia, no nosso conceito. Claro, as entidades parceiras, né, nosso time, enfim, é uma grande corrente do bem. Que o governador Ratinho acreditou nessa ideia, tivemos apoio do Eduardo Pimentel, ele era vice-prefeito de Curitiba, nos apoiou demais na ideia, que já foi diretor da Ceasa, o Eduardo. E a gente conseguiu resultados bastante expressivos. Em número para colocar, para que a população tenha noção do que era desperdiçado na Ceasa, ano passado a gente arrecadou 7,5 milhões de quilos. Nossa. É muita comida que era jogado fora, sim, literalmente. E comida boa, como o nome do Banco de Alimentos, inclusive esse nome quem deu foi o governador Ratinho, o Banco de Alimentos, ele pega comida que não é lixo, não é comida, tiraram do lixo aqui e trouxeram para nós. Não, é comida boa, a fruta, verdura e legume no seu auge de maturação, que não tem tempo de prateleira no mercado, ou às vezes tem alguma marquinha, algum pequeno defeito de aparência, mas com a sua qualidade nutricional extremamente preservada. Então, esse alimento que antes era desperdiçado, esses 7 milhões e meio de quilos, a gente está atendendo em média 140 mil pessoas por mês no estado do Paraná, fruto de boa política. A nossa parceria com a prefeitura é forte, com o Cajuru é muito forte, enfim, com Curitiba é muito forte, com a metropolitana é forte. É isso que a gente precisa, enaltecer boas ações e trabalhar para quem precisa. Já quero estender para você aqui o convite para você vir no podcast do João, que ele tem um podcast aqui também, o vereador João, A Voz da Comunidade. Ele vai ver o nosso podcast aqui e depois eu falo assim, mas o Helder não vem no meu. Mas fique tranquilo, vereador, ele vai no seu e com certeza. Eu vou cobrar o vereador, hein? Você está me devendo essa já, vereador. Mas, Helder, entrando já Helder, né? Éder. Eu falei que eu ia errar no E ele falou mesmo, decorrer. Ele falou, Éder, eu vou te chamar de Helder. Tá, mas vamos que vamos. Entrando agora, já que você estava falando aí do Banco de Alimentos, que realmente é fenomenal, a sua chegada no Banco de Alimentos, juntamente com o governador, porque você apresentou para o governador comprou a ideia, né? Deu uma guinada, né? E a gente vê a estrutura que tem hoje no Banco de Alimentos ali da Ceasa de Curitiba, que é fenomenal. E tem muita gente trabalhando lá. Como é que funciona? Tem parceria? Parece que tem o pessoal que está cumprindo penas no regime semiaberto. Como é que funciona? Ednei, bem claro, assim, a gente, como sociedade, e hoje numa sociedade bastante polarizada, a gente começa a ter preconceitos. E existe uma camada da população que recebe muito preconceito, que são a população em algum conflito com a lei, presos. Esse pessoal, quando sai da cadeia, cumpre a sua parte com a lei, eles têm benefícios de ter, por exemplo, a monitoração por tornozeleira eletrônica. E eu costumo dizer, a tornozeleira,
ela é uma bênção para ele e também é uma maldição. Porque com a tornozeleira é muito difícil de conseguir emprego. E o que a gente pensa? Nós pensamos que as pessoas têm como se recuperar. A gente precisa mostrar o caminho. É claro que a gente não está passando a mão, eu sou absolutamente a favor de que a lei seja cumprida. Ponto. Agora, a gente precisa entender que a pessoa que cumpriu a lei e tem seus direitos, a gente precisa ajudar e dar uma nova forma de vida, ensinar um novo caminho. E foi isso que a gente fez. A gente trabalha com homens e mulheres que estão em restrição de liberdade com monitoração eletrônica. E o melhor de tudo, eu costumo dizer, o nosso projeto ele é muito legal. Você vê, recuperar 7,5 milhões de quilos é muita coisa. Bastante. Agora, você não tem ideia como é bom recuperar uma vida. Uma vida que estava perdida. Justamente. Uma chance muito grande de voltar para o mundo errado, para o mau caminho. Ali a gente consegue mostrar uma nova luz, um novo panorama, ensinar oportunidades de trabalho, a importância de você ter o seu dinheiro digno, de você ganhar com o teu suor. Isso a gente ensina, a Jaque tem um talento fantástico para isso. E por acaso, ontem, eu estava numa conversa com o DEPEN e a Vara de Execuções Penais, e hoje, de cada 100 presos que passaram pelo nosso projeto, apenas 18 voltam a reincidir no crime. Olha, que coisa boa, rapaz. Então, esse é o maior índice. E para ter um nível também de comparação, no Brasil, em todos os canteiros de trabalho, 52% voltam a reincidir em crimes. Então, veja, a gente está com 82% não reincidindo em crime. Então, a gente está recuperando vidas. E uma vida não tem preço. Você vê a alegria dessas pessoas tendo a sua dignidade restabelecida, respeito, sabem que erraram. Isso tem que deixar bem claro, são pessoas que sabem que erraram, mas também tem que deixar claro que eles cumpriram as suas obrigações com a justiça. Estão lá ganhando salário, trabalhando no pesado, porque o nosso trabalho é pesado, é levantar caixa, é cozinhar, enfim. E a gente tem homens e mulheres, são 80 que trabalham no estado do Paraná. É óbvio que a gente tem uma rotatividade, mas são sempre em torno de 80 trabalhando. Então a gente vem capacitando esse pessoal para que a gente forme também cidadão melhor. É isso que a sociedade precisa. Então é um projeto, eu sou evangélico, eu acredito muito em Deus. E eu sempre digo, Deus gosta de todo mundo, mas parece que da Serasa ele gosta um pouquinho mais, porque é um prazer tão grande poder ajudar quem precisa com os nossos alimentos. É tão bom você poder ajudar uma vida que estava num mau caminho, se realinhar nos projetos, na normalidade da história. Então, é um projeto abençoado, que começou por coincidência, que quem acredita em coincidência, como eu falei, eu acredito em Deus, que começou em abril de 2020, na nossa programação que a gente está hoje, na nossa modelagem. Uhum. E quem se lembra, em abril de 2020, eram os primeiros casos no Brasil e no estado do Paraná, por óbvio, da pandemia de Covid. Durante o Covid, todos os dias a gente pôde ajudar pessoas. Pessoas que eu nem sabia, que a sociedade também não sabe que existe. Eu gosto de citar o exemplo, a gente ajudou o pessoal do teatro. Porque a gente vê o teatro, a gente vê o ator, vê o diretor. Só que eu mesmo não sabia que tinha o mecânico, que tinha o da luz, o que cuidava do som, o contra-regra. Tem uma indústria enorme atrás que ficou completamente desamparado. Os teatros ficaram 2 anos sem trabalhar e a gente pôde ajudar. Então, é um projeto bastante abençoado, que a gente pode levar um pouco mais de dignidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é isso que a gente acredita. Agora, Éder, você falando da ressocialização, né? É um tema que é muito discutido no Brasil.
Existe, por exemplo, países como os Estados Unidos, que os presos eles trabalham, né? Não vou poder dizer para você com propriedade aqui, até porque não entendo muito do contexto do projeto, mas a gente vê em rodovias e tudo mais os presos trabalhando. Mas quando chega no Brasil, falando-se do Brasil, a gente vê, por exemplo, o que acontece nos presídios, né? As rebeliões, muitas das vezes as pessoas sem um ofício, é um depósito de seres humanos, né? É um termo complicado de se dizer, mas é um depósito de pessoas que estão lá. E o Paraná, ele com essa parceria com o DEPEN, né? É a prova de que a ressocialização, ela acontece, né? A ressocialização pode ser aplicada também em outros locais, em outros lugares do Brasil, né? Porque, imagine só, é aquilo que você falou, ele cumpriu a metade da sua pena lá em regime fechado, né? Ele pode, por bom comportamento ou por outras questões da justiça, ele pode cumprir a outra parte dele num semiaberto. Mas e daí? E no semiaberto? Como é que vai ser? Porque existe o preconceito, né? Existe... porque ele vai voltar para o seu local de origem, né? E esse local que ele vai voltar, né? A família está de portas abertas para ele? Como é que vai ser essa recepção da volta dele, né? Os velhos amigos que muitas das vezes levaram para o mau caminho, como é que vai ser isso? Então o Estado ele abre essa porta através da SEASA, porque daí ele já sai com um norte, né? Ele já sai sendo útil para a sociedade. Com toda certeza. E assim, de novo, falando do nosso momento, que o mundo está assim, de polarização, né? A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos contra a China, direita contra esquerda, enfim. Hoje nós temos no Brasil aquela corrente que diz bandido bom é bandido morto. E, ao mesmo tempo, gente que defende bandido. O que eu acho? Nenhum dos dois está certo. Justamente. A gente tem que aplicar a lei. E eu converso bastante com eles, procuro, inclusive, oferecer alguma... Não é de uma forma muito formal, uma mentoria, mas eu costumo conversar com todos e passar algumas experiências de vida, experiências profissionais que eu tive em 25 anos de carreira que eu tenho, de trabalho com carteira registrada. E aí, a gente vê o que eles pensam também. Porque o pessoal, um dia eu estava conversando e falei, como é que é a rotina? Até o André é o nome do rapaz, trabalhava com a gente, saiu, hoje está empregado na metalúrgica, menino fora de série, ex-líder de facção criminosa, e hoje está numa metalúrgica, trabalhando de uma forma digna, honrada, esposa grávida, que um dia vem um filhinho novo por aí, família digna. Ele falou, Éder, a gente acorda às 5 horas da manhã, toma banho, aí vem o café, daí ele me explicou a rotina. Eu falei, tá, e como é que é esse banho? O banho é um cano. Eu falei, poxa, mas não tem nem um chuveiro quente, rapaz, eu acho que aí é uma sacanagem, né? Porque, pensa, em Piraquara, dia 15 de julho, o frio que é. Imagina. Você tomar banho frio, assim, poxa, não é legal. Não é legal. Aí ele falou, Éder, eu vou te falar uma coisa. A penitenciária, a cadeia, não tem que ser confortável. Ela não tem que ter a melhor comida. O que o Estado tinha que dar para todo mundo e obrigar a fazer? Estudo e trabalho. É isso que tinha que fazer. E é isso que a gente tem que se conscientizar e tentar ajudar. Para que cheguem lá, estudo e trabalho. Que eles fiquem com a mente ocupada. E também, a hora que sair, a gente não pode, de forma nenhuma, ser hipócrita de falar assim, eu sou bonzinho, não sei o que, eu vou trazer alguém de tornozeleira para trabalhar na minha casa. Não é assim também. A gente, todo mundo, a sociedade tem receio das coisas. Então,
Cabe ao Estado oferecer oportunidades. E o governador também entende dessa forma a importância do trabalho. Inclusive, a gente está para iniciar um novo projeto, provavelmente na volta do governador, que ele está em viagem, a gente já vai debater com ele um novo projeto, também buscando reinserção, buscando colocar neles o empreendedorismo. São pessoas que sabem como fazer, receberam valores, mas em algum momento da vida foram para um mau caminho. Cabe a gente, como Estado, trazer eles de volta para nós ter uma sociedade melhor. Então, assim, esse trabalho reflete aqui na vida do bairro, reflete porque, assim, nós tendo menos gente no mau caminho, a gente vai ter menos preocupação, menos, inclusive, gastos com segurança pública, que é um dos maiores gastos de todos os entes federativos, tanto do governo nacional, quanto do estado, quanto do município. Diminuindo esse gasto, a gente vai ter mais qualidade de vida. E é isso que a gente precisa, focar em qualidade de vida, que as pessoas vivam bem, que possam sair de suas casas com tranquilidade. Mas cabe ao Estado fazer a sua parte. Cabe à boa política fazer a sua parte. Sem hipocrisia, sem extremismo, cumprindo a lei, só dessa forma. Fazendo o básico, dá certo. Éder, você comentou da quantidade de instituições que são beneficiadas. São 160 mil pessoas por mês. Por mês. E aqui a gente chegou, né? O nosso recorde. Isso. 165 mil pessoas. Mil pessoas. Mas aí, como você estava explicando, a Ceasa, o Banco de Alimentos, tem parceria com essas instituições. Sim. Que são não governamentais. Isso. E que têm trabalhos sociais nas suas bases, né? Isso. Aqui em Curitiba e Metropolitana são abastecidos pelo Ceasa de Curitiba? A Ceasa atende no estado em torno de 350 instituições, de toda forma, de toda denominação religiosa. Nós ajudamos gente que ajuda a gente. É essa a nossa bandeira. Nós não olhamos cor partidária, nós não olhamos bandeira religiosa. Eu tenho minhas convicções religiosas, mas que eu não tenho o direito de transferir essas convicções a outras denominações. Eu gosto de usar muito o exemplo dos Hare Krishna, que tem um trabalho muito bonito no centro, no Largo da Ordem, em Curitiba. Eles recebem produtos do Banco de Alimentos, fazem um trabalho maravilhoso, assim como N instituições de qualquer tipo. A gente ajuda creche, asilo, casa-lar, casa de passagem, casa de longa permanência, estabelecimentos de longa permanência, como o Pequeno Cotolengo, que é uma instituição fantástica, Pequeno Príncipe, Erasto, enfim. Instituições que não cobram. A gente tem o prazer de ajudar como vocês, como o seu Durvalino. Justamente. Que a gente é um grande parceiro, inclusive um grande abraço para o meu amigo, seu Durvalino, pessoa que me ensinou muita coisa. Eu digo, a gente não conhece a realidade que o líder comunitário enfrenta. No dia a dia. No dia a dia. Eu conversando, eu gosto muito de conversar com o seu Durvalino, e os ensinamentos que ele tem é absurdo. São realidades que a maioria das pessoas não sabem o que é. E o líder comunitário é o primeiro para-choque do serviço público, mesmo não sendo serviço público. Então o líder comunitário está ali num limbo, no meio de campo, em que ele recebe a demanda da população, porque ele é a voz da população. Aí, o exemplo aqui nosso, o líder comunitário leva a demanda ao vereador, o João leva essa demanda à prefeitura, que resolve o problema do cidadão. Então, o líder passa a ser o primeiro para-choque. O primeiro para-choque. E essa figura, ele não tem salário do governo para ser o líder comunitário. Ele faz aquilo por vocação. Ele faz aquilo porque gosta de ajudar pessoas. Então, eu tenho o prazer de conviver com pessoas como o seu Durvalino. Ele é um grande exemplo, um professor, está alguns dias já atuando na liderança comunitária, uma liderança muito forte aqui do bairro. E assim como ele, a gente tem outras
que são grandes exemplos. Cada ponto da cidade, a gente tem alguém que faz um trabalho muito bonito, um trabalho de excelência, que gosta de ajudar. E são pessoas que precisam ser valorizadas, né? Às vezes, como a gente convive o dia inteiro ali, passa na rua, tá ali o seu Durvalino na associação, opa, tudo bom, seu Durvalino? Você esquece o que ele está fazendo. Justamente. Ali. Aquilo ali passa a ser uma rotina. E você esquece a importância daquele cidadão. Ele tinha que ter uma estátua aqui. Porque o que ele faz pelo povo, que ninguém vê, inclusive, o que ele faz pelo povo que ninguém vê, e isso eu multiplico em Curitiba por pelo menos uns 150 grandes líderes comunitários, o povo, às vezes, em função... E não é culpa também, não dá para falar, não estou apontando o dedo, mas é a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa vida é tão corrida que a gente acaba esquecendo de dar valor a esses heróis, que são verdadeiros heróis. Eu digo, o líder comunitário e o agricultor são os dois maiores heróis que o Brasil tem. A gente precisa valorizar esses heróis. Esses, sim, ajudam o Brasil a ser um Brasil melhor, a nossa Curitiba a ser uma Curitiba melhor. Você, comentando a questão dos produtores, né? Do pequeno produtor e do produtor em geral, vamos entrar agora na outra seara, porque o Éder não é só do SEASA, do Banco de Alimentos. Vai além, né? O trabalho que você desenvolve no Estado. Conta um pouquinho para nós do seu trabalho, no geral, dentro da SEASA do Paraná. A gente busca oportunizar o produtor rural. O Paraná, para vocês terem um número legal, são 305 mil propriedades rurais. Desses 305 mil, 85% são pequenas propriedades. 85%? O Paraná é um estado de pequenas propriedades. A gente vê lá aquelas máquinas bonitas colhendo soja, mas aquela não é a nossa realidade e não é também a realidade do Brasil. O Brasil é feito de pequenas propriedades. E a SEASA é uma porta para o pequeno produtor vender a sua pequena produção, de uma forma direta, sem um atravessador. Então, o produtor pequeno, ele produz em São José dos Pinhais, Araucária, na nossa metropolitana, que tem um belo cinturão verde, Colombo, enfim, Quitandinha, até Agudos vem, Vale da Ribeira, Adrianópolis, Cerro Azul, vem muita coisa para Curitiba. E esse produtor tem na SEASA um local de escoamento da sua produção, sem que o intermediário ganhe dinheiro nas costas dele. E as coisas que produzem na SEASA, que vendem na SEASA, são coisas que dão uma densidade de renda interessante para a pequena propriedade. Então ele tem bastante renda num pequeno espaço. Você está dizendo que os produtores estão tudo ricos? Não, não estão. Porque as despesas deles estão bastante altas. Cada vez mais o jovem está saindo, então por isso a gente tem que estender um tapete vermelho para esse pessoal. Mas a SEASA, o que vende lá, oferece uma dignidade interessante para quem produz. Então, a SEASA, mais do que um lugar de compra e venda de produtos frescos, né, hortícolas frescos, é um lugar onde fixa o homem no campo, fixa a família no campo. E a gente quer manter essa missão com qualidade, melhorando dia a dia, para que eles tenham o máximo de conforto possível, tenham uma SEASA melhor, os clientes tenham uma SEASA melhor, que possam ir lá e vender esses produtos, comprar, enfim, e a gente manter essa roda da economia girando. Porque se o campo não produz, a cidade não come. Passa fome. Passa fome. Nós aqui, eu vou falar, eu sou do interior também, né? Você é da onde? Eu sou... A cidade grande perto da minha cidade é Cascavel. Uhum. Mas eu sou de uma cidadezinha pequena, lá chama Guaraniaçu. Guaraniaçu. Quantos habitantes será? Rapaz... Agora que eu saí, lá é contado um por um. Mas em torno aí de uns 12 mil habitantes. Uhum. Cidadezinha boa. Lá a gente tem um outro dilema, que é o produtor de leite. Rapaz, esses então deviam ser... Todos eles deviam ter uma estátua na cidade.
Porque o produtor de leite, ele trabalha todo dia. Nós, na Sexta-feira Santa, conseguimos respeitar um feriado, conseguimos no Natal estar com a nossa família, no Ano Novo, a gente consegue o produtor de leite todo dia. Todo santo dia. E aqui em Curitiba, aqui no nosso bairro, na região do Cajuru, eu tenho certeza que tem muitos que a infância dele foi tirando leite de vaca. Ele sabe o esforço que é. As pessoas aqui, a maioria, lógico, de uma geração de mais de 30 anos, pelo menos, né? Essas pessoas sabem o que é tirar leite de vaca, sabe a dificuldade que é produzir, o sofrimento que é no dia frio, tá lá geando, às vezes inclusive nevando, e o produtor tá lá trabalhando. Então a gente procura, e isso eu tenho também como uma grande bandeira, valorizar muito, 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 muito o nosso produtor rural. Esse ser abnegado que trabalha, óbvio, ele busca sempre ter lucro, ganhar dinheiro, mas ele procura trabalhar para alimentar quem ele não conhece. Quantas ceasas tem no Paraná? São 5 unidades. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz. Todas a Ceasa abraça o estado do Paraná, né? Então, as principais cidades praticamente do estado. Sim. Falta das grandes, falta Ponta Grossa e Guarapuava, que são atendidas pela Ceasa de Curitiba. A Ceasa de Curitiba é uma Ceasa muito grande. Ela é a 4ª maior do Brasil. Por lá passam... às vezes passam 30, 35 mil pessoas. Imagina. Nas épocas de maior venda, que é o final do ano. É uma cidade lá dentro, né? A Ceasa de Curitiba é maior que 80% dos municípios do Paraná. Então, de fato, é uma cidade com problemas de cidade, com problemas de infraestrutura, com problemas de asfalto, com problemas que a gente tenta trabalhar, se esforça para melhorar, que as dores do pessoal sejam diminuídas, né? Então a gente trabalha com esses objetivos. Éder, vamos falar dos permissionários. Você estava falando permissionários, mas o que é permissionário? Qual que é o papel? É uma associação? Como é que funciona? O permissionário é o dono do box, é o dono da loja. Correto. Então, assim, nós temos na Ceasa, a gente é um mercado só, mas a gente subdivide ele em 2. O mercado do produtor, que é o que eu falei, que o produtor vem vender a sua produção direto para o varejista, direto para o dono do supermercado, bar da quitanda. A sua produção, o produtor rural vende. E no box estão os comerciantes que compram da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. O comerciante tem a missão de não deixar faltar alimento. Então, ontem eu estava conversando com um amigo que vende abacaxi. Hoje ele está trazendo abacaxi do Maranhão. E aí, terminando a safra do Maranhão, ele começa a comprar no Rio de Janeiro. Terminando no Rio de Janeiro, ele vai para o Pará. E assim ele vai fazendo um círculo para sempre ter produto à disposição da população. Essa é a missão do boxista. É oferecer à população o alimento que não é produzido pelos nossos produtores. Então a gente tem, por exemplo, frutas tropicais. Nós não temos clima favorável à produção em grande escala de frutas tropicais, abacaxi, melão, mamão, porque a gente tem incidência de frio. Uhum. Esses permissionários estão aqui para que tenha abacaxi, melão, mamão, o ano inteiro na Ceasa. Então esse é o papel deles. São empresas de todos os tamanhos, de muito grande a familiares. Quantos permissionários tem na Ceasa aqui de Curitiba? 423 permissionários. E como eu falei, de todos os tamanhos. Tem empresas lá que... com 2 boxes, outro com box. Com outro depende com do 11. tamanho da... São vários, como eu falei, de empresas muito grandes a empresas muito pequenas. Mas todas com a sua missão, todas com seus clientes, cada um com a sua estratégia empresarial, de 100 funcionários, eu tenho lá o box do alemão, que é ele e a família dele. O Vieira tá por lá ainda ou não? O Vieira, rapaz, a Covid levou ele. Ah, você tá brincando. Infelizmente,
Nós perdemos... Nossa, puxa, eu não sabia não. Uma pessoa... de coração enorme, né? É assim... Quantas vezes a gente ia lá no Vieira, falava, Vieira, nos ajude, vamos ter um evento na associação. O Vieira, vai lá, tá aqui, vai. Ele infelizmente, e eu digo, tem um ditado que diz que ninguém é insubstituível, né? Eu discordo desse ditado, principalmente pensando no Vieira. Ele, de fato... Coração grande. É insubstituível. Assim, tem até uma música eu gosto muito de música sertaneja, do Milionário Zé Rico, que ele fala, né? Se eu tiver uma camisa e alguém tiver com frio, eu darei, né? Mas a realidade não é essa. A realidade, todo mundo é bastante egoísta. E o Vieira era esse, que se ele tivesse de camisa e visse alguém passando frio, ele ficava sem e dava. É uma pessoa de um coração muito... E tá fazendo muita falta para nós. É de fato, assim, um irmão que a SEASA me deu e que eu perdi. Mas o legado dele continua, ele é grande parceiro, grande incentivador do Banco de Alimentos, assim, ajudou demais a SEASA. Hoje a SEASA de Curitiba é considerada a melhor SEASA do Brasil e muito disso é graças ao trabalho que o Vieira nos ajudou a fazer. Ele, o Paulo Salesbran, que está lá ainda, é o presidente da associação do sindicato dos permissionários, mas... Eu sempre digo, a SEASA é um lugar de gente de coração grande, sabe? É impressionante, é um prazer conviver com esse pessoal. Todos, os produtores, os permissionários, de novo digo dos trabalhadores. Ontem, para você ter uma ideia, um carregador lá, o Maninho, um querido lá da SEASA, ele falou, vamos ali tomar um café que eu vou pagar um café para você. Uma pessoa bastante simples que está lá no suor, de fato, do trabalho. Desde as 3 da manhã. Então, assim, de ele se dispor a querer pagar um café para mim, sabe? É óbvio que eu não quis tomar um café. A gente tomou o café junto, mas eu paguei. Sim. Mas, assim, veja o coração, sabe? É um gesto muito simples, mas de muito valor. É um gesto de muito valor. Porque aí aquela é a essência da SEASA. A essência da pureza, a essência do ajudar, a essência de cuidar. É uma loucura aquilo lá, mas são pessoas boas. E isso motiva a gente a trabalhar. Recentemente sofremos um acidente na SEASA lá, acho que pegou fogo num box, né? E pegou fogo, foram 20 empresas atingidas. 20 empresas. Meu Deus do céu. 20 empresas. E aí, de novo, você vê, 20 empresas foram atingidas, perderam tudo. O incêndio foi de quinta para sexta. No sábado, as empresas já estavam funcionando, entre aspas, normalmente. Já estavam vendendo. A gente conseguiu realocar. Muitos permissionários cederam espaços que eles tinham. Não eram ociosos, mas que eles podiam otimizar o espaço deles, cederam para colegas, cederam mercadorias concorrentes, assim, da melancia. Eu sou teu concorrente, mas calma aí, agora primeiro a gente é amigo. O que você precisa? Eu preciso de 10 mil quilos. Beleza, estou mandando 10 mil quilos de melancia aqui para você. Um ajudou o outro, uma corrente do bem que normalmente a gente olha o que aconteceria e tal, entre aspas, de novo, normal do comércio. A hora que um concorrente está indo mal, você joga mais uma pá de cal para ele terminar de matar, né? Lá não. Lá foi o contrário. Era uma mão ajudando a outra. Rapidamente, o governador nos ajudou. Aquele dia, o pessoal não acredita, mas 2 horas da manhã, eu estava na SEASA, o incêndio começou às 10 horas. 2 horas da manhã, o Eduardo Pimentel me ligou. Éder, conte com a prefeitura, o que tiver ao nosso alcance, nós vamos te ajudar. O governador estava em viagem, 6 horas da manhã me ligou. Falei, o nosso estrago aqui foi, graças a Deus, financeiro. Ele falou, você não se preocupe com o financeiro, o Estado vai apoiar. O Estado deu o dinheiro para reconstruir. Hoje a gente já está com os permissionários
concluindo as instalações dele, a obra, graças a Deus, concluiu, uma obra moderna, bonita, com bastante tecnologia, telha especial, ficou um exemplo, um modelo. E, novamente, num ambiente de extrema solidariedade, de gente de bom coração. Isso é o exemplo da boa política, né, que a gente estava mencionando. Sem essa ideologismo, direita, esquerda, quando se une, né, quando o Estado se une. Estado, me refiro ao município, Estado do Paraná, enfim, todos os entes da federação se unem, faz a boa política, né, Éder? Vou dar mais um exemplo do que é a boa política e aonde a gente pode chegar. Às vezes uma coisa boba. Nós temos no banco de alimentos muitos alimentos que não são possíveis de aproveitar para alimentação humana. Por exemplo, um abacaxi que furou a ponta dele. Quando fura, a gente não pode mais aproveitar para alimentação humana. Mas 80% daquela fruta está muito boa e apta para consumo. O que a gente está fazendo? Destinando a criatórios de animais silvestres, que aqui nós temos um muito grande em Campina Grande do Sul, com 2.000 animais, que é o Criatório Onça Pintada. Um trabalho também voluntário de um médico de Curitiba. Sigam o Criatório nas redes sociais, quem tiver interesse. E agora nós vamos ajudar o Zoológico de Curitiba. A boa política fez o quê? O Eduardo conversou comigo, Éder, você está ajudando lá o Criatório, por que a gente não pode fazer isso com o Zoológico? A prefeitura gasta dinheiro comprando alimentação para o zoológico. A gente vai levar esse alimento que é bom para os animais, vai melhorar a qualidade de vida, de alimentação, que é muito boa, diga-se de passagem, do zoológico. A prefeitura vai deixar de gastar o dinheiro, vai economizar, vai poder investir em outras áreas saúde, educação, tão necessárias para a população, e a Ceasa vai poder ajudar também. Então, veja, mais uma possibilidade da boa política. A boa política traz bons resultados aqui para a população do bairro. Porque, às vezes, mas isso não reflete nada em mim. Reflete. Se colocar, caso a economia conseguir ter mais 2 ambulâncias, essa ambulância vai ser útil uma hora para você. Com toda certeza. Então, é o resultado da boa política. É isso que a gente precisa. Eu concordo plenamente com você quando a gente fala nesse Brasil ultra polarizado, o mundo está assim. O governador tem uma frase muito boa: a gente é pago para trabalhar e não para discutir ideologia. Nós que estamos no serviço público, cabe a nós discutir ideologia. E ideologia não enche barriga de ninguém, nem para o lado A e nem para o lado B. Eu gosto de dizer assim, se um te falar uma coisa, o outro te falar uma coisa, leva para casa, põe no liquidificador do cérebro aqui, mistura tudo, faz a tua leitura. Não aceite nem a minha leitura, nem a sua, nem a do Bolsonaro, nem a do Lula. Faça a sua. Tenha a sua opinião. Não vá pela opinião dos outros. Porque a população é boa. Ela sabe fazer juízo de valores. Então, assim, a análise política é a mesma coisa. É a mesma coisa analisar se um professor é bom, se um policial é bom ou ruim, se um vereador é bom ou ruim, se um líder comunitário, enfim, o seu vizinho, é a mesma coisa na política. Então a gente precisa que a população tenha mais a sua própria opinião. Não se deixe levar por gente que às vezes nem conhece, sabe? Às vezes fica lá. Eu vi o Lula uma vez de perto, assim, eu vi o Bolsonaro 2 vezes. Eu nunca falei nem bom dia para ele. Nem pro Lula. Como é que eu vou brigar para alguém que eu nunca nem dei bom dia? Eu não conheço, eu acho que eu conheço. Mas você não conhece. A gente não sabe como é que é o bastidor. O que está por trás das câmeras. Então, se eu pudesse fazer só um pedido para a população faça a sua opinião, não brigue por quem você não conhece. Uma coisa é o vereador João da Cinco Irmãos. Ele está aqui no bairro todo dia. Esse você conhece. Você pode até falar com propriedade, gostando ou não, mas você conhece. Agora, se brigar por quem você não conhece, eu acho isso um pouco de ignorância até. Éder, entramos na seara da política.
Uma recente pesquisa mostra o governador Ratinho Júnior uma posição de destaque na política nacional e uma possível pré-candidatura à presidência da República. Como é que você vê isso? Com bons olhos, primeiro. Eu gosto da ideia. O Paraná é um estado importante para o Brasil, que precisa ser protagonista. Nós somos a 4ª maior economia do Brasil. A gente precisa de um protagonismo. Mas eu tive uma oportunidade de viajar com o governador e a gente estava em poucas pessoas. Eu não sou amigo íntimo do governador, conheço, respeito, é meu chefe. Conversando com ele, nós estávamos em 5 pessoas e uns 3 anos atrás, começavam a cogitar o nome dele para uma possível candidatura a presidente. Eu falei, governador, como é que é essa história aí? Ele falou, Éder, a candidatura, a próxima eleição, ela passa por 5 nomes. Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro já estava inelegível. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, o meu, o do Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Esses 5 têm que entender que tem uma vaga para vice e uma vaga para presidente. São 2 vagas e 5. Tem 3 que vão ficar de fora. E esses 3 têm que fazer parte de um grupo político. Então eu gostei da posição dele, que ele ambiciona ser, ele quer ser. Eu acho bonito isso, ser e não tem que esconder de ninguém. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele pensa na composição de grupo. E o que ganha eleição é grupo. O que ganha qualquer coisa é time. O craque ganha jogo. Michael Jordan uma vez falou isso. O maior jogador de basquete de todos os tempos. O craque ganha jogo. O time ganha campeonato. Então, ele é um bom nome, ele é muito preparado. É impressionante. Uma simplicidade sem tamanho. Quem vê ele lá no dia a dia, nos vídeos, comendo lá com as crianças, com um garfo e ele é desse colher. jeito, é ele. É ele. É ele. É ele. Eu tive a oportunidade de conhecer o pai dele. Eles são extremamente simples. E é disso que a gente precisa. De gente simples com vontade de resolver. E ele resolveu muitos problemas. Veja, problemas como a ponte de Guaratuba. 40 anos. Uma ponte que estava no projeto, não saía. Ele está investindo, conseguindo fazer. A BR, que tem no Sudoeste agora, a PR, fez toda ela de concreto, um problema histórico do Sudoeste, toda ela em concreto, melhorou a vida de toda uma população. O governador fez uma obra que ninguém vê, que a gente aqui, que hoje eu moro na capital, a gente não sofre tanto. Mas quem mora no interior, antes era comum vir gente do oeste do Paraná vir se tratar em Curitiba. A saúde era centralizada. O governador descentralizou a saúde. Então hoje as pessoas viajam menos. Isso, inclusive, um dia eu estava conversando com o chefe da Casa Civil, o secretário Ortega, eu falei, essa para mim é a maior obra do governo do estado. É a descentralização da saúde. Porque as pessoas não conseguem, não podem, adoentadas, viajar. E o governador, ele trabalha com muito foco no resultado. Então, eu acredito, apoio e, óbvio, estou junto se tiver que montar grupo, seguindo, inclusive, o pensamento dele de montar que o time ganhe o jogo, que não pode estar rachado, e que a gente tenha um Brasil que se pare de discutir, de novo, falar da ideologia. A gente tem que discutir método, como trabalhar, melhorar a educação. Hoje o Paraná tem melhor índice do IDEB, educação de qualidade, com alimentação boa para nossas crianças. Isso aí vai gerando uma corrente do bem. Tanto que está aí a avaliação tanto dele quanto do Eduardo, mais de 80% de aprovação. Isso é bastante interessante, né? Se olhar isso é resultado de trabalho, é resultado de ação. Acho que são jovens, né? O Eduardo tem 41,
o governador tem 44 ou 45, são jovens, uma nova safra da política, gente... Novos pensamentos. Ele tem, no discurso dele ele fala, a gente é governado por gente que nasceu na década de 50 e 60. Ele é contra isso? Não, mas são pessoas que já deram a sua contribuição. Sim. Eles já contribuíram, agora a responsabilidade é dessa nova geração, de assumir esse protagonismo, né? Então, é bom. Ele dá chance para gente nova. Eu não tenho vinculação política nenhuma. E ele acreditou no nosso trabalho, acreditou no nosso projeto, me colocou na presidência da SEASA. A gente conseguiu atender a expectativa dele. Então, isso também é importante, que antes eram sempre as mesmas pessoas, só mudavam as moscas. Sim, né? Justamente. Então, o governador mudou esse foco, colocou gente nova, mesclando com pessoas experientes. Eu gosto de usar o exemplo do secretário Ortigara, o secretário Ortega, são pessoas experientes, junto com jovens. O Eduardo foi secretário de governo. Você vê vários jovens com oportunidades que os governos anteriores simplesmente não davam. Então, o governador tem essa visão de futuro, uma pessoa de grupo, então eu acredito muito num bom futuro político para ele. Tiro seco agora. Éder, pré-candidato a deputado federal? Aí você pegou pesado, hein? Tenho desejo. Tenho desejo da comunidade da SEASA, da comunidade atendida pelo Banco de Alimentos, de um bom grupo de produtores, de um bom grupo de trabalhadores. Mas eu também faço trabalho, faço política em grupo. E eu tenho um grupo, tenho amigos, cito de novo o seu Durvalino, pessoas que eu me balizo para tomar decisões. Eu não posso me furtar de colocar, sim, à disposição, se é dessa forma que o grupo entende. Mas também não tenho nenhuma vaidade de falar assim, eu quero ser, exijo ser, tenho que ser. Não, de forma nenhuma. Estou muito feliz no cargo que eu ocupo, realizado como pessoa, mas sim, sem problema nenhum, se for convocado pelos amigos, por quem eu gosto, e achar que temos viabilidade, que o grupo abraça isso, quero muito, quero contar com o apoio de todo mundo que for do bem, para que a gente possa fazer um Brasil melhor para todo mundo. Mas você sabe, Éder, que eu estava mencionando esses dias com o seu Durvalino, né? Quando a pessoa tem trabalho, né? Porque nós estávamos comentando aqui da classe política do nosso país, né? E dessa nova safra que entrou, por exemplo, aqui na Câmara Municipal de Curitiba, que infelizmente a grande maioria dessa nova safra veio com essa ideologia de direita ou de esquerda e que muitas vezes não tem conteúdo de discutir a cidade. Mas no seu caso, você tem trabalho, você mostrou trabalho, né? Você, como presidente da SEASA, você revolucionou, não inventou a roda, né? Mas você deu a sua contribuição positiva na SEASA. Então, quando se fala de uma pré-candidatura do Éder, isso soa normalmente, não só nos bastidores políticos, né? Mas também na própria sociedade, na própria comunidade, porque isso é construído no dia a dia, sem a intenção de ser, eu estou aqui nesse momento porque eu quero galgar daqui a tanto tempo isso. Não, é trabalho. É no dia a dia, respeitando as pessoas, conversando com as pessoas, fazendo pontes, né, ligando a máquina pública direto para o cidadão, direto para a liderança comunitária, direto para instituições do terceiro setor. Essa é a forma de fazer a boa política. Então, quando falaram comigo, assim, olha, existe uma possibilidade do Éder ser pré-candidato a deputado federal, porque as pessoas que cercam o Éder
vem clamando muito isso. Nós precisamos ter um representante lá em Brasília que defenda não só a sociedade em si ali organizada, o terceiro setor, mas que defenda também lá o pequeno agricultor, que faça a diferença, né, que traga recurso de Brasília para essas pessoas. Então, Éder, eu vejo com bons olhos, tá, a sua pré-candidatura a deputado federal, pelo trabalho que você desenvolve, que é natural, não é uma coisa forçada. Porque coisa pior tem, muitas vezes, a gente que trabalha com política, né, com a boa política, muitas das vezes a gente recebe alguns nomes que tentam nos empurrar a goela abaixo. E não tem coisa pior na vida. Quando você fala assim, olha, você vai ter que apoiar o fulano. Puta, mas o cara não tem ligação nenhuma com o que eu faço, não sabe nem aonde que está as pessoas que mais precisam, no Cajuru, por exemplo. Como é que eu vou levar o nome desse cara? É difícil, né? E você não. Porra, você está aqui no dia a dia, você quer falar com o Éder, só você no Ceasa que você vai falar com o Éder. Ele está lá para atender todo mundo. Então, isso é natural. Então, assim, quando falaram assim, olha, pode acontecer do Éder vir a deputado federal, eu falo, poxa, seria um prazer ter o Éder como parceiro, porque a gente sabe o seu trabalho. Eu costumo dizer assim, até eu aprendi isso com uma trabalhadora lá da Ceasa, se chama a Josi lá, que trabalha na lanchonete. Ela falou, Éder, os invisíveis precisam de voz. E hoje, se a gente for olhar as nossas comunidades, eles são invisíveis para o grande. O que o pessoal quer? Quer trazer grande obra, e às vezes a população não, ela precisa, ali, no bairro, saber o que está acontecendo no dia a dia. Não é uma grande coisa que ela precisa ali que a escola esteja com a condição para o filho, para o neto estudar. É essa visão que, infelizmente, muita gente tem uma visão muito de atacado, né? Assim, de grandeza. E eu vi isso. O produtor, por exemplo, produtor rural, o que ele precisa? Ele não precisa de grande coisa. Ele não precisa de grandes obras, ele precisa de um pouco de apoio, que o governo não atrapalhe ele. É isso que a gente precisa defender. E uma coisa que é importante, eu nunca ambicionei ser. Até porque eu não sou nem filiado a partido político. Eu nunca ambicionei ser. Agora, com esse trabalho, com tudo que aconteceu, que a Ceasa melhorou, enfim, o dia a dia, a conversa veio, eu fico muito feliz de ter o nome lembrado, bastante gente querida, assim, isso não tem preço, rapaz. Você chegar num lugar e uma pessoa que você sabe que é uma pessoa de bem, você conversar, se aconselhar, como eu falei do seu Durvalino, se aconselhar com ele, ouvir, falar assim, poxa, eu acredito em você, eu acho que você deve perseverar. Tem o pessoal da Femoclã, o Nilson, o João Pereira, líderes comunitários, Dona Valdívia, pessoas do meu convívio, que eu gosto, que eu amo, são amigos que... Se fosse para falar não, também falava, que eu sei que são francos. Então, ter esse retorno é um prazer enorme, rapaz. Como você falou, fruto do trabalho. E você vê que teu trabalho prosperou, é muito bom. A gente vai estar à disposição, como eu falei, tudo depende. Eu respeito absurdamente o governador. Eu costumo dizer que eu estou onde eu estou graças ao apoio dele. Porque de boas ideias, a ideia só não enche o prato de ninguém. Justamente. A gente conseguiu, eu tinha a ideia junto com a Jaque, junto com o nosso time do Banco de Alimentos, junto com o time da Ceasa, um time de diretores comprometidos. A gente tinha uma boa ideia de um bom projeto que podia ajudar muita gente. Mas, como eu falei no começo, essa ideia foi levada a 3 governadores, 2 não deram importância. O governador confiou na gente e acreditou no projeto, acreditou no que a gente podia fazer, na nossa visão, inclusive, de Ceasa. Então, eu devo muito respeito a ele também, eu preciso saber dele,
o que ele quer que a gente faça. Tem outras ligações importantes de pessoas também que eu gosto, como o deputado Alexandre Cury, o próprio prefeito Eduardo Pimentel. O Eduardo é um amigo, porque a política, a pessoa falou bom dia 3 vezes, tornou amigo, né? Eu tenho o Eduardo como um amigo, conheço há 12 anos, convivo com ele. É muito importante nessa decisão. E é óbvio, o meu time, né, que são as comunidades que a gente atende, quem está envolvido com o SEASA, a gente precisa ouvir esse povo aí também. E que Deus abençoe, que a gente tome a melhor decisão possível, que siga um bom caminho. O objetivo é um só: ajudar quem precisa. É isso que a gente precisa, de qualquer forma, tendo cargo ou não, tendo voto ou não. A gente precisa usar o poder público para ajudar quem precisa. E tem muita gente precisando, e a gente precisa continuar a missão, né? Então, trabalhar que o resultado... É natural, né? Vem. Isso é verdade. Éder, nós estamos chegando no final do nosso podcast, que já deu 1 hora de podcast, imagine. Geralmente boa, 30 minutos, já vamos para 1 hora. Conversa boa com gente boa, daí é diferente a pegada, né? Ednei, obrigado. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Você é um cara muito parceiro nosso, não só com relação à parceria que nós temos lá, da sua ajuda na associação, mas aprendi a gostar de você. Não conversei com você muitas vezes, mas eu sou um cara muito observador, sabe? Eu costumo dizer que eu fico ali meio que sentadinho, mas eu fico observando. Porque a gente, né, vai pegando ali no dia a dia experiência, né, nos bastidores políticos, né? Não sou nenhum cientista político, não sou formado em nada, mas tem a vivência do dia a dia, a gente fica observando. Mas vamos ver se o cabra é isso mesmo. E a gente pega onde? Nas atitudes, né? No trato, no dia a dia. E tem observado com bons olhos, viu, Éder? Você é um cara, gente boa, você é um cara bacana. Eu quero agradecer, quero te dar os parabéns também pelo trabalho que você vem fazendo frente à associação. Você, o vereador, vocês são exemplos. E tem muita gente já vindo atrás, querendo copiar o que é bom, copiar o bem que vocês fizeram aqui para a comunidade. Eu conheço ali o espaço de vocês, o que vocês fizeram, Mesa Solidária. Eu sei das dificuldades, inclusive, para tocar a obra do dia a dia, porque construir um prédio é a coisa mais fácil que tem. O duro são 3 vezes por semana ou 2? Agora nós vamos voltar depois do feriado, todos os dias da semana. Todos os dias. Quando eu fui lá, eram 3. Eram 3. Que bom. Veja, um trabalho que era difícil 3 vezes por semana. Penoso. E agora vocês estão avançando para todo dia. Justamente. Deus abençoe, parabéns. Sem querer ficar rasgando seda, que nem a gente diz no interior. Mas o que vocês fazem, vocês são guerreiros. Que Deus possa abençoar vocês, que o trabalho de vocês possa continuar e que essa comunidade que vocês representam tão bem, que vocês lutam por ela, cresça cada vez mais, porque as melhorias a gente vê. O dia a dia, as melhorias estão acontecendo aqui, fruto dessa articulação, dessa habilidade, dessa forma de agir de vocês. Então, vocês são queridos pela cidade toda, onde vocês passam, são respeitados por todo tipo de liderança, desde governador, prefeito, presidente da Assembleia, deputados federais, estaduais, enfim, vocês são respeitados. E isso também, esse respeito vocês adquiriram por trabalho. Que vocês possam continuar e contem sempre com o apoio da SEASA. O que tiver ao nosso alcance, o que tiver ao alcance do Éder, do nosso banco de alimentos, a gente vai ajudar, porque ajudar vocês, de fato, é um prazer. Gente, muito obrigado pela atenção e quero dizer para vocês que o próximo podcast vai ter também uma pessoa com uma informação de utilidade pública aqui para a nossa comunidade. Um grande abraço. Grande abraço.